Salve galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o Castanhari e hoje a gente vai dar aquele giro completo por uma verdadeira avalanche de novidades que mostram, sem exagero nenhum, como a inteligência artificial já está redefinindo o presente e acelerando o futuro da tecnologia. A gente está falando de carros que dirigem sozinhos, robôs que aprendem nossas rotinas, supercomputadores que cabem numa mesa e até diagnósticos médicos que podem salvar vidas. É um ritmo de mudança tão rápido que às vezes parece ficção científica, mas eu garanto, tudo que a gente vai ver aqui já está acontecendo. A gente vai mergulhar fundo em como empresas como Rivian, Tesla, Nvidia e até a Apple estão colocando a IA no centro de tudo. Vamos entender como essa revolução não está acontecendo só na nuvem, mas também dentro dos nossos próprios aparelhos, com a Microsoft trazendo a IA diretamente para o Windows. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de uma tecnologia que pode mudar tudo: as baterias de estado sólido. Prepare-se, porque o que antes era uma promessa distante agora é uma realidade palpável, e a gente vai desvendar cada detalhe dessa nova era que está começando. Então, se você é como eu e adora entender para onde a tecnologia está nos levando, já faz aquele combo completo. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like caprichado para fortalecer o nosso trabalho e, claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Garanto que você não vai se arrepender. Pegue seu café, sua água, se ajeita na cadeira, porque a viagem para o futuro começa agora. Para começar, vamos falar de uma área que está sendo completamente transformada pela IA, a indústria automotiva. E a Rivian, aquela fabricante de picapes e SUVs elétricos super estilosos, está mostrando que o futuro dos carros não é só sobre motores elétricos, mas sim sobre cérebros eletrônicos. Eles perceberam que, para alcançar a verdadeira condução autônoma, não basta colocar um monte de sensores no carro. É preciso ter um sistema nervoso central extremamente poderoso, e é por isso que eles estão desenvolvendo seus próprios chips e software de IA. É uma mudança de mentalidade gigantesca. O carro deixa de ser uma máquina mecânica com eletrônicos e passa a ser um supercomputador sobre rodas, onde o software é o protagonista. A grande aposta da Rivian é criar um sistema de nível 3 de autonomia. Mas o que isso significa na prática? Imagina que você está na estrada, em um trecho bem sinalizado. Com o nível 3, você poderia de fato tirar as mãos do volante e os olhos da estrada para assistir a um vídeo ou responder um e-mail, enquanto o carro assume o controle total. O sistema é tão avançado que ele só te pede para voltar a dirigir quando as condições não são mais ideais. Para chegar nesse nível de confiança, a IA da Rivian precisa processar uma quantidade absurda de dados dos sensores, câmeras e radares em tempo real, prevendo o comportamento de outros motoristas, pedestres e até mesmo animais na pista. É um desafio computacional enorme. Ao desenvolver seu próprio hardware, a Rivian ganha um controle que outras montadoras não têm. Eles conseguem otimizar o chip especificamente para os algoritmos de IA que eles criaram, garantindo máxima eficiência e performance. Isso não só acelera o desenvolvimento da condução autônoma, como também permite que eles enviem atualizações de software pelo ar, melhorando o carro constantemente, como se fosse um smartphone. Essa estratégia que a Tesla popularizou está se tornando o padrão ouro da indústria. A Rivian está provando que, na nova corrida automotiva, a velocidade mais importante não é a do motor, mas a do processamento de dados. Agora, saindo das estradas e entrando nas nossas casas, a inteligência artificial também está deixando de ser um simples autômato para se tornar um verdadeiro assistente. A Roborock, uma marca que ficou famosa pelos seus aspiradores robô, está liderando essa transformação. Se antes esses robozinhos só serviam para não bater nas paredes e sugar a poeira, agora eles estão evoluindo para algo muito mais inteligente. A empresa está investindo pesado em IA
para que seus robôs não apenas limpem, mas entendam o ambiente e os hábitos dos moradores da casa. Eles querem transformar o robô de limpeza em um concierge doméstico. A nova geração de robôs da Roborock vem equipada com câmeras e IA de reconhecimento de objetos muito mais sofisticada. Isso significa que ele não só desvia de um sapato no meio do caminho, mas ele sabe que é um sapato. Ele aprende quais áreas da casa sujam mais e em quais horários. Por exemplo, a IA pode perceber que a área da cozinha fica mais suja depois do jantar todos os dias e programar uma limpeza extra automaticamente. Ou, se ele detecta que você sempre deixa a mochila perto da porta ao chegar, ele aprende a contornar aquela área com mais cuidado. É um nível de personalização que vai muito além de simplesmente mapear a casa. O objetivo final da Roborock é criar um ecossistema de dispositivos inteligentes que se comunicam. O aspirador pode, no futuro, avisar um purificador de ar para aumentar a potência ao detectar muita poeira, ou se integrar com a iluminação inteligente para limpar melhor em áreas escuras. A IA passa a ser o cérebro que orquestra a automação da casa, aprendendo e se adaptando continuamente. A limpeza se torna apenas a primeira tarefa de um assistente robótico que, com o tempo, poderá assumir muitas outras funções. A Roborock está mostrando que o futuro da casa inteligente não é ter vários gadgets, mas sim ter uma inteligência central que os torna verdadeiramente úteis. Para que toda essa revolução da IA aconteça, seja nos carros ou nos robôs, os desenvolvedores precisam de ferramentas poderosas. E por muito tempo, treinar modelos complexos de inteligência artificial era algo restrito a gigantes da tecnologia, com data centers enormes e caríssimos. Mas a NVIDIA, a empresa que basicamente domina o hardware de IA, decidiu mudar esse jogo. Eles apresentaram o DGX Spark, um sistema que eles estão chamando de o menor supercomputador de IA do mundo. É uma solução que literalmente cabe debaixo de uma mesa, mas que entrega um poder de fogo computacional que antes exigia uma sala inteira. O DGX Spark não é só um computador potente, ele é um ecossistema completo. Ele vem com 4 das GPUs mais avançadas da NVIDIA, otimizadas para IA, e todo o software necessário para que desenvolvedores, pesquisadores e startups possam começar a trabalhar imediatamente. A ideia é democratizar o acesso à supercomputação. Uma pequena equipe de engenheiros em uma startup agora pode ter em seu escritório o mesmo tipo de poder que antes só estava disponível no Google ou na Meta. Isso acelera a inovação de uma forma absurda, porque permite que mais pessoas com boas ideias possam testá-las e transformá-las em produtos reais, sem precisar de um investimento milionário em infraestrutura. O impacto disso é gigantesco. Pense em pesquisadores de universidades desenvolvendo novos medicamentos, startups criando assistentes de IA mais inteligentes, ou até mesmo estúdios de animação usando IA para acelerar a renderização de filmes. O DGX Spark remove uma das maiores barreiras de entrada para a inovação em IA, o custo e a complexidade do hardware. A NVIDIA está, na prática, colocando um motor de Fórmula 1 nas mãos de pilotos de kart. E quando você dá ferramentas tão poderosas para mentes criativas, os resultados costumam ser surpreendentes. É um passo fundamental para que a próxima grande revolução da IA não venha apenas dos gigantes, mas de qualquer lugar do mundo. E se a inteligência artificial pudesse ajudar os médicos a salvar mais vidas? Isso não é mais uma pergunta para o futuro, está acontecendo agora. A área da saúde é talvez uma das que mais tem a ganhar com a IA. Estamos falando de algoritmos que conseguem analisar exames de imagem, como tomografias e ressonâncias magnéticas, e detectar sinais de doenças, como tumores ou anomalias cardíacas, com uma precisão que às vezes supera a do olho humano. A IA atua como um segundo par de olhos altamente treinado para o médico, ajudando a identificar problemas em estágios iniciais, quando as chances de tratamento são muito maiores. Mas não para por aí.
A IA está revolucionando também a medicina personalizada. Em vez de um tratamento padrão para todos os pacientes com a mesma doença, os algoritmos podem analisar o histórico genético, o estilo de vida e os dados clínicos de uma pessoa para sugerir a terapia mais eficaz para aquele indivíduo específico. Isso é especialmente promissor no tratamento do câncer, onde a IA pode ajudar a prever qual combinação de medicamentos terá a melhor resposta para um tipo de tumor específico, minimizando os efeitos colaterais e aumentando as chances de sucesso. É a medicina saindo da era da tentativa e erro e entrando na era da precisão. Um ponto crucial aqui é a confiança. No início, muitos profissionais tinham receio de confiar em uma caixa preta de algoritmos. Mas os sistemas mais novos estão sendo projetados para serem mais transparentes, mostrando aos médicos por que eles chegaram a uma determinada conclusão, destacando as áreas suspeitas em um exame, por exemplo. Isso transforma a IA de um substituto em um parceiro colaborativo. O objetivo não é substituir o médico, mas sim dar a ele superpoderes, a capacidade de analisar milhões de dados em segundos e tomar decisões mais informadas, rápidas e precisas. A IA está se tornando uma ferramenta indispensável no arsenal médico moderno. Quando a gente fala em Tesla, a primeira coisa que vem à mente são os carros elétricos. Mas Elon Musk tem uma ambição muito maior: resolver a automação no mundo real. E a maior aposta dele para isso é o Optimus, o robô humanoide da Tesla. Depois de mostrar vários protótipos, a empresa agora está focada em levar o Optimus para dentro de suas próprias fábricas. A ideia é que os robôs comecem realizando tarefas simples e repetitivas na linha de montagem, como pegar peças de uma caixa e colocá-las em outra, ou manusear componentes delicados. O objetivo é liberar os trabalhadores humanos para tarefas mais complexas e criativas. A grande sacada do Optimus é que ele usa a mesma inteligência artificial que a Tesla desenvolveu para a condução autônoma de seus carros. O robô vê e entende o mundo ao seu redor usando câmeras e uma rede neural, da mesma forma que um Tesla enxerga a estrada. Isso significa que ele não precisa ser pré-programado para cada movimento. Você pode mostrar a ele como fazer uma tarefa, e a IA aprende por observação, generalizando o conhecimento para tarefas semelhantes. É a diferença entre um robô industrial tradicional, que é burro e só repete um movimento, e um robô que realmente entende o que está fazendo. O potencial disso para a indústria é transformador. Uma fábrica poderia reconfigurar sua linha de produção muito mais rápido, simplesmente ensinando novas tarefas aos robôs Optimus, em vez de reprogramar máquinas complexas. Se um robô quebra, outro pode assumir seu lugar instantaneamente. Musk acredita que, no futuro, a demanda por robôs humanoides como o Optimus será muito maior do que a demanda por carros. Ele enxerga um futuro onde esses robôs poderão ajudar não só em fábricas, mas também em tarefas domésticas, cuidados com idosos e até em missões de exploração em ambientes perigosos. O Optimus pode ser o primeiro passo para uma nova era de automação inteligente e adaptável. Enquanto a Tesla quer colocar robôs no mundo físico, a Apple quer mesclar o mundo físico com o digital. A empresa está investindo bilhões no que ela chama de computação espacial, e o primeiro grande produto dessa visão é o Apple Vision Pro. Mas não se engane, o Vision Pro é muito mais do que um simples óculos de realidade virtual para jogos. A Apple o enxerga como o sucessor do smartphone, uma nova plataforma de computação que vai mudar a forma como trabalhamos, nos comunicamos e consumimos conteúdo. A ideia é que as telas físicas desapareçam e sejam substituídas por interfaces digitais projetadas no espaço ao nosso redor. A experiência da computação espacial depende totalmente da integração perfeita entre hardware e software, uma especialidade da Apple. O Vision Pro tem um conjunto de chips customizados, incluindo o R1, que é dedicado a processar as informações das 12 câmeras, 5 sensores e 6 microfones em tempo real,
com um atraso quase imperceptível. Isso é crucial para que a experiência seja natural e não cause enjoo. A interface é controlada pelos olhos, mãos e voz, eliminando a necessidade de controles físicos. É uma forma muito mais intuitiva e imersiva de interagir com a tecnologia, onde os aplicativos não ficam mais presos em uma tela, mas flutuam no seu ambiente. A Apple está construindo um ecossistema inteiro em torno dessa nova plataforma. Os desenvolvedores já estão criando aplicativos que permitem que arquitetos visualizem maquetes tridimensionais em escala real, que médicos pratiquem cirurgias em modelos virtuais ou que você assista a um filme em uma tela de cinema virtual gigante na sua sala. A integração com outros dispositivos da Apple, como o Mac, permite que você estenda sua área de trabalho para o espaço virtual. A Apple está apostando que, assim como o iPhone redefiniu a computação móvel, a computação espacial vai redefinir a interação humano-computador na próxima década. É um passo ousado em direção a um futuro onde a fronteira entre o real e o digital se torna cada vez mais tênue. Por anos, a narrativa da inteligência artificial esteve ligada à nuvem. Para usar uma IA poderosa, você precisava se conectar a um data center gigante em algum lugar do mundo. Mas a Microsoft está mudando essa direção com uma nova estratégia para o Windows. A ideia é trazer a IA para dentro do seu próprio PC, fazendo com que ela rode localmente, no seu hardware. Isso é possível graças a uma nova classe de processadores que incluem uma NPU, ou Unidade de Processamento Neural, uma parte do chip dedicada exclusivamente para tarefas de IA. É a aposta no que eles chamam de AI-PC. Mas por que isso é tão importante? Primeiro, privacidade. Quando a IA roda no seu computador, seus dados pessoais não precisam ser enviados para a nuvem para serem processados. Imagine usar um assistente de IA para organizar seus e-mails e arquivos pessoais. Fazendo isso localmente, a chance de vazamento ou uso indevido dos seus dados é muito menor. Segundo, velocidade e desempenho. Tarefas de IA, como remover o fundo de uma imagem em uma videochamada ou gerar legendas em tempo real, acontecem instantaneamente, sem o atraso de ter que ir e voltar da internet. E terceiro, funcionamento offline. Você pode usar recursos de IA mesmo que esteja em um avião ou em um lugar sem conexão. A Microsoft está integrando essa IA local profundamente no Windows. O Copilot, seu assistente de IA, se torna mais rápido e contextual, podendo entender o que você está fazendo no seu PC e oferecer ajuda relevante. Recursos como o Recall podem te ajudar a encontrar qualquer coisa que você já viu na sua tela, como um Google, para a sua própria memória digital. Essa mudança representa uma descentralização da IA. Em vez de depender de poucas grandes empresas que controlam os servidores na nuvem, o poder de processamento de IA é distribuído entre milhões de PCs ao redor do mundo. É uma mudança fundamental na arquitetura da computação que vai tornar a IA mais pessoal, segura e onipresente no nosso dia a dia. Por fim, nenhuma dessas tecnologias incríveis funciona sem energia. E por décadas, estivemos limitados pela mesma tecnologia de baterias de íon-lítio. Elas são boas, mas têm seus limites de capacidade, velocidade de recarga e segurança. É aqui que entram as baterias de estado sólido, uma tecnologia que promete ser a maior revolução no armazenamento de energia em décadas. A grande diferença é que, em vez de usar um eletrólito líquido para mover a energia, como nas baterias atuais, elas usam um material sólido, como cerâmica ou polímero. Essa mudança simples no papel resolve muitos problemas de uma só vez. O primeiro grande benefício é a densidade de energia. Baterias de estado sólido podem armazenar muito mais energia no mesmo espaço. Para o seu smartphone, isso pode significar uma bateria que dura vários dias, em vez de algumas horas. Para um carro elétrico, o impacto é ainda mais drástico.
A autonomia poderia saltar dos atuais 500 ou 600 km para mais de 1.000 km com uma única carga. Além disso, a recarga se torna muito mais rápida. Imagine carregar 80% da bateria do seu carro no tempo que você leva para tomar um café. A ansiedade de autonomia dos carros elétricos simplesmente desapareceria. Outro ponto fundamental é a segurança. O eletrólito líquido das baterias atuais é inflamável, e é por isso que ouvimos casos de baterias que pegam fogo ou explodem. Como as baterias de estado sólido usam um material sólido e não inflamável, elas são muito mais seguras e estáveis, mesmo em altas temperaturas. Empresas como QuantumScape, Solid Power e gigantes como Toyota e Samsung estão numa corrida acirrada para serem as primeiras a produzir essa tecnologia em massa. Embora ainda existam desafios de custo e fabricação, os avanços estão se acelerando. Quando as baterias de estado sólido chegarem ao mercado, elas não vão apenas melhorar nossos gadgets e carros, elas vão possibilitar uma nova geração de eletrônicos e acelerar a transição para um futuro mais sustentável. E é isso, pessoal! No vídeo de hoje a gente teve uma visão completa de como a inteligência artificial está se tornando o núcleo central da próxima geração de tecnologias. De carros que pensam a robôs que aprendem, passando por supercomputadores de mesa e avanços médicos que pareciam distantes, a IA deixou de ser um conceito abstrato para se tornar a força motriz por trás das inovações mais importantes do nosso tempo. A velocidade com que essas mudanças estão acontecendo é, sinceramente, de tirar o fôlego. E estamos apenas no começo dessa jornada. Vimos montadoras tratando software e chips como prioridade absoluta. Robôs ganhando autonomia real dentro de casas e fábricas. Supercomputadores de IA ficando mais acessíveis. Avanços médicos que podem salvar vidas. Novas formas de interação com a computação por meio da realidade mista. E sistemas operacionais cada vez mais inteligentes rodando diretamente no seu computador. E vimos como até a tecnologia mais fundamental de todas, a bateria, está prestes a dar um salto quântico, habilitando todo o resto. Essa convergência de tecnologias é o que torna este momento histórico. O mais interessante é perceber que todas essas áreas estão avançando ao mesmo tempo, criando um efeito em cadeia que acelera ainda mais a inovação. Quando hardware especializado, inteligência artificial e automação caminham juntos, o impacto não é gradual, ele é exponencial. E tudo indica que os próximos anos vão trazer mudanças ainda mais profundas na forma como trabalhamos, nos locomovemos, cuidamos da saúde e usamos tecnologia no dia a dia. Se você quer continuar entendendo esse futuro antes de todo mundo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual dessas tecnologias mais te impressionou. Eu sou o Castanhari e esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro chega primeiro. Até o próximo vídeo.